Fala pessoal, meu nome é Pedro Perdigão, sou monitor de vocês em Morpho, agora em NCS4. E eu queria só conversar com vocês um pouquinho aqui rapidinho, explicando como entender melhor e talvez até como decorar essa parte do plexo braquial, que foi uma coisa que eu tive dificuldade quando eu peguei esse semestre. Então fica aqui como uma dica de alguns mnemônicos, algumas coisas que eu utilizei para entender melhor esse assunto. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui duas imagens, tá certo? Essas duas imagens eu tirei do Nether. Essa daqui ela é basicamente o que eu estou inervando com o plexo braquial, e aqui é o plexo propriamente dito, antes dele se direcionar para os seus ramos terminais, beleza? Por que eu coloquei essa imagem? Porque eu vou mostrar para vocês lá na frente que fica mais fácil até de entender o nome do nervo pela região que ele vai inervar, beleza? Pronto. Isso daqui é confuso, não vou dizer para vocês que não é, tá certo? Mas ele fica um pouco mais claro quando a gente entende o que está acontecendo em cada uma das etapas, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o quê? O plexo ele é formado, basicamente o plexo, ele é uma organização nervosa que a gente parte dos nossos nervos espinhais para levar essas informações até a região terminal. Então o que acontece? Percebam que ele se inicia aqui, saindo das vértebras, pelos nervos C5, C6, C7, C8 e T1. Ele coloca aqui uma contribuição de C4 e uma contribuição de T2, porque eles têm uma leve participação nesse processo de inervação, mas os principais são mesmo de C5 a T1, beleza? O que acontece? Esses ramos anteriores, alguns deles vão se juntar, alguns deles não vão se juntar, eles vão se ramificar lá na frente, então eu vou explicar para vocês o caminho de cada um deles, beleza? Vamos lá. C5 e C6, eles se juntam para formar um tronco superior. O C7 ele forma o tronco médio, e o C8 junto com o T1 formam o tronco inferior. Agora o que acontece? Cada um desses troncos vai se dividir em uma divisão anterior e uma divisão posterior, beleza? Então vamos lá. Eu tenho a junção de todas as divisões todas as divisões posteriores para formar o fascículo posterior. Depois eu tenho quem? A parte anterior superior com a parte anterior média formando o fascículo lateral. E eu tenho quem? Eu tenho a parte anterior inferior formando o fascículo medial. Beleza? Por enquanto eu estou só explicando para vocês a imagem para depois a gente entendê-la um pouco melhor. E aí o que acontece? Eu vou ter o quê? Ramos terminais desses fascículos, ou seja, a partir do fascículo lateral vai sair um ramo terminal que vai ser o nervo musculocutâneo. Vai sair um outro ramo que vai se juntar com o ramo medial e vai formar o nervo mediano. No posterior, eu vou ter duas divisões, uma para formar o nervo axilar e uma para formar o nervo radial. E além disso, o medial ele tem uma outra divisão que forma o nervo ulnar. Ok? Vamos lá. Uma coisa importante. Eu tenho diversas ramificações que estão acontecendo aqui no meio, estão vendo? Do nada sai um nervo peitoral lateral, sai um nervo peitoral medial. Isso é porque aqui são os ramos terminais. Mas eu também tenho alguns ramos não terminais que estão se separando a partir desses troncos, a partir dos fascículos, e que eles vão estar também levando informação e inervando regiões importantes. Tá certo? Ok. Expliquei para vocês, a gente entendeu um pouco essa imagem. Agora eu quero explicar para vocês como que a gente consegue visualizar isso de uma forma mais palpável, beleza? O que acontece? Aqui embaixo a gente tem, tá certo? O desenho onde eu dividi aqui os nervos, beleza? Os nervos espinhais que estão saindo, e todas as partes que a gente vai explicar. Os ramos anteriores, os troncos, as divisões posteriores e anteriores, os fascículos e os ramos terminais. O que vai acontecer? Eu vou estar adicionando aqui para vocês cada uma das etapas para a gente entender, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente consegue elencar aqui? O C5 com o C6 vão se juntar, C7 vai se manter e C8 com o T1 vão se juntar. Lembrando que a gente tem quem? As contribuições de C4 e as contribuições de T2. Pronto. Aí eu tive C5 com C6 se juntando para formar o tronco superior, C7 vai formar o tronco médio e C8 com T1 e um pouquinho de T2 vai formar o tronco inferior. Aí cada um deles vai se dividir. Os ramos posteriores vão se juntar e os ramos anteriores, superior e médio, vão se juntar e o inferior vai ficar sozinho. Depois eu vou ter o quê? Os fascículos. Eu tenho o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo médio. O posterior é a junção dos ramos das divisões posteriores, o lateral é a junção dos anteriores, superior e médio, e o médio é a junção do anterior, inferior. A junção da divisão anterior do tronco inferior, beleza? E para fechar os ramos terminais, onde eu tenho do fascículo posterior dividindo o axilar e o radial. No fascículo lateral, eu tenho saindo o músculo cutâneo, juntando o lateral com o medial, eu tenho o médio, e apenas uma ramificação no medial, eu tenho o ulnar. Beleza? Agora vamos lá. Por que eu fiz essa divisão assim colorida? Acho que deu para ficar um pouco mais claro de entender, mas tem um motivo também que agora que vem a hora do mnemônico,
tá certo? Quero que vocês dêem um abstrato, assim, pensa um pouco mais abstrato, e eu quero que vocês enxerguem letras nisso daqui. Então vamos lá. Aqui vocês enxergam um V, aqui vocês enxergam um I, aqui vocês enxergam um V. Aqui tem 3 Is, aqui tem um V. Aqui no amarelo eu quero que vocês enxerguem um E. Estão conseguindo enxergar um E? Um E. Aqui um outro I. Depois outros Is. E aqui para fechar um M rosa com um chapeuzinho, circunflexo. Beleza? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o mnemônico ele é Vivi, véi e um M com chapeuzinho. Então, Vivi, véi, com M no chapeuzinho. Por que isso? Porque quando a gente desenha aqui, a gente pode colocar Vive, I, V, o E de cabeça para baixo aqui, tá vendo? De ladinho, o I, mais Is e o M com chapeuzinho. Isso daqui é a divisão perfeita do que a gente acabou de explicar lá em cima. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui exatamente essa expressão do que está aqui desenhado. Então, reparem, aqui vocês já estão conseguindo enxergar esse Vivi, véi. Olha lá, C5 com C6, formando V, C7, o I, C8 com T1, formando V. E o que acontece? Como que a gente vai decorar esses nomes? Superior, médio e inferior dos troncos, tranquilo. Divisão, as posteriores formam o fascículo posterior, tranquilo. O anterior forma o lateral e o inferior sozinho ele vai formar o médio. E depois os terminais, o que a gente acontece? Aqui ele forma um M, então eu tenho o medial e o músculo cutâneo que também começa com M, e sobra o ulnar, que fica aqui embaixo. E agora no posterior eu vou ter o quê? O axilar e o radial. Como que eu aprendi, e assim, ficou mais fácil para eu entender, que o posterior vai formar o axilar e o radial? Porque olha aqui na imagem. Vocês estão vendo como é que é? Essa parte daqui é a imagem posterior do braço. Olha só quem está aqui bem presente o radial. Olha aqui o axilar, ele até abraça a parte posterior também, mas ele está bem aqui na parte, a parte anterior, mas ele está bem na parte posterior. Então dá para entender que o radial ele vai inervar a parte posterior. Então por isso que ele parte aqui do posterior. Então, assim, ficou um pouco mais fácil de entender essa parte. Olha, não vou mentir para vocês, isso realmente é difícil, mas eu espero que com esse mnemônico do Vivi, véi, fique um pouco mais claro para vocês entenderem e conseguirem pegar essa parte para a prova. Beleza? Se precisarem de qualquer coisa, podem falar comigo e espero que isso possa ajudar um pouquinho vocês no aprendizado.